Bom, músculo estriado esquelético, né? São músculos que, na sua grande maioria, estão fixos ao esqueleto, por isso o nome esquelético. Né? Eles são fixados numa parte do tecido ósseo que a gente já conhece, que é o periósteo. E por que a maioria? Porque, por exemplo, os músculos da expressão facial, eles não são fixados diretamente ao osso, eles são fixados no tecido que envolve a pele e permite que a gente tenha essa grande quantidade de expressões faciais. Mas, de uma forma geral, eles também são estriados esqueléticos. Né? Esses músculos apresentam uma contração de caráter voluntário, e aí quando a gente fala de contração de caráter voluntário, porque elas são controladas por uma parte do meu sistema nervoso, que é chamado de cérebro. O cérebro, ele é responsável pelo comando voluntário da contração dos músculos estriados esqueléticos. E quando visto ao microscópio, esses músculos eles apresentam estrias, que são chamadas de estrias, são cortes ou estrias transversais, né? Cortam o músculo transversalmente, então isso determina até a característica da contração, mas isso abordo lá em Fisiologia da Contração Muscular. O segundo tipo, que é o músculo estriado cardíaco, né? Ele também é chamado de miocárdio. O miocárdio é um nome também utilizado para o músculo estriado cardíaco. Ele ocupa a parede mediana do coração. Então, o coração não é composto só por músculo, a parte mediana dele é constituída por coração. Também apresentam estrias, certo? Essas estrias são longitudinais, quase que paralelas ao músculo, e a gente vai entender por que essa importância do caráter longitudinal. E a contração é involuntária, ou seja, ela já não é mais controlada pelo cérebro, ela é controlada por áreas abaixo do cérebro, áreas encefálicas, que especificamente corresponde ao controle autonômico. Né? Então, a contração ele é involuntário, ele tem uma contração involuntária controlada pelo nosso sistema nervoso autônomo. Mais para frente a gente fala sobre ele. E a musculatura lisa, que preenche a parede das vísceras. Né? Todas as vísceras apresentam camadas de musculatura lisa. Né? E aí nós temos que observar que essas musculaturas são importantes para várias coisas, principalmente para o movimento de substâncias no interior de determinados órgãos, modificam o volume de alguns órgãos, como por exemplo artérias, veias. Essa musculatura é chamada de lisa porque ela não tem estria, e também, como cardíacos, são involuntários, porque elas também são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Né? Mas conforme eu falei anteriormente, eu não vou dar ênfase ao cardíaco e liso. A minha preferência é falar sobre os estriados esqueléticos. Bem? Bom, e aí quando a gente coloca assim as funções dos músculos, vocês vão observar que praticamente todas essas funções estão relacionadas ao estriado esquelético. Porém, tem algumas que se relacionam aos 3 tipos de músculos. Eu vou falar sobre ela. A primeira é o movimento. Né? A primeira, quando eu já comecei o slide anteriormente, eu falei, a principal, a capacidade do músculo de contrair e de produzir movimento é o que está diretamente relacionado à função desse sistema. Só que eu tenho que lembrar que nós temos 3 tipos de músculo. Músculo estriado esquelético, ele move quem? O esqueleto e as articulações. Então ele é estriado esquelético porque o objetivo dele é se fixar no esqueleto e mover o esqueleto em relação ao outro em espaços chamados de articulações. Nós estudamos até sobre elas, quais que são móveis, quais que não são móveis. Então aquele movimento das articulações móveis depende da contração dos músculos. Já o coração, por exemplo, o músculo estriado cardíaco, o papel dele é mover o sangue do interior das câmaras cardíacas. Então, ele move o sangue no interior de suas câmaras, dentro do coração, e impulsiona esse sangue para as artérias, ou para a grande circulação, ou para pequena circulação. Então, a contração do miocárdio tem essa importante função, mover o sangue no interior das câmaras cardíacas e impulsionar sangue para as artérias, para as grandes artérias da pequena e grande
circulação. E as vísceras, conforme eu falei, tem uma variedade de possibilidade de movimento. Aí nós temos, por exemplo, um estômago cheio, né? E aí a gente observa que dentro do estômago nós temos um suco gástrico que se mistura ao conteúdo alimentar, e ao se misturar esse conteúdo alimentar, ele precisa estar em constante junção do suco gástrico com o alimento. E quem permite isso é a contração da musculatura lisa presente no estômago. Esse é um exemplo de como uma musculatura lisa ela pode auxiliar no movimento de substâncias, por exemplo, presentes em alguns órgãos ocos. Então a gente pode ver vísceras do sistema digestório, urinário. Então essas vísceras, como armazenam conteúdo no seu interior, elas precisam se mover, e esse movimento é importante para que aconteça o movimento da substância no seu interior. Um outro exemplo que eu não posso deixar de dar, por exemplo, quando nós observamos os músculos da íris do globo ocular, ele serve para fechar ou abrir a intensidade de luz que entra para dentro do interior do globo ocular. É um músculo liso, mas que tem uma função diferente, mas o objetivo é sempre o mesmo: mover alguma parte do meu corpo em lugares diferentes e com comandos neurais diferentes. A segunda função é importantíssima, que é a manutenção da temperatura corporal, né? Quando nós contraímos, essa contração, ela, além de produzir energia mecânica, ela também produz calor, e esse calor ele é transferido para o nosso sangue. Cabe lembrar que o calor da contração muscular é transferido para o sangue. E o sangue, ou seja, uma vez aquecido, ele aquece os tecidos. Então, o músculo ele não tem a função de aquecer os tecidos, ele tem apenas a função de produzir calor. E esse calor ele é transferido para o sangue, e o sangue, na sua capacidade de irrigar os tecidos, também aquece os tecidos. Lembrando que essa temperatura corporal, essa manutenção, ela é sempre controlada por áreas encefálicas. Então existem áreas do sistema nervoso que mantêm a contração destes músculos, produzindo constantemente calor. E essa regulação é importante, tanto para períodos para calor, para períodos para frio. Então, uma função importante do nosso músculo está diretamente relacionada à produção de calor. Lembrando que essa produção, lógico, eficientemente está relacionada aos músculos estriados esqueléticos. Uma outra função também relacionada agora aos músculos estriados esqueléticos, que é a postura corporal. Nós sabemos que o nosso corpo preferencialmente assume a postura bípede, e essa postura bípede ela tem que vencer a força que a gravidade impõe sobre ela. Então o nosso corpo está constantemente sofrendo a força da ação da gravidade, que lógico nos impulsiona para o solo. Então existem músculos chamados de músculos antigravitacionais que ao tempo inteiro estão trabalhando para manter a nossa postura ereta. Muitas das vezes as nossas posturas são modificadas por sérios fatores. Um deles é a própria fraqueza muscular. Então esses músculos antigravitacionais têm esse papel importante de nos manter na postura ereta, seja sentado, deitado ou em pé, dependendo de qual forma a gravidade impõe a sua força sobre as nossas partes do corpo. E a imagem à direita mostra um processo normal, natural, que é o processo do envelhecimento. Quando nós aproximamos da nossa senescência, da idade idosa, os nossos músculos começam a perder força. Então, um ponto importante é o exercício físico, para que o fortalecimento muscular nos ajude a sempre manter em uma postura satisfatória. Uma postura satisfatória é aquela que a gente gasta menos energia, a gente consome menos energia, tanto durante a caminhada, ficando em pé, sentado ou deitado. E para isso nós precisamos de músculos fortes. Olha aí, outro ponto importante, ou seja, quando utilizamos o reflexo, quando realizamos o ato voluntário de defecar e de urinar, essas vísceras, tanto as vísceras intestinais quanto as vísceras vesicais, elas precisam de uma pressão aumentada no interior da cavidade abdominal, e esse aumento
da pressão na cavidade abdominal, produz uma força importante de compressão que permite o esvaziamento tanto dos conteúdos presentes nas vísceras intestinais quanto nas vesicais. Então, essa é uma manobra chamada de manobra de Valsalva, em que há uma contração da musculatura abdominal importante, com parada expiratória, e isso facilita o esvaziamento dessas bolsas, ou seja, tanto do intestino grosso quanto da bexiga. Então ele tem esse papel importante, ó. Olha lá, conforme eu já falei, repetindo, além até de controlar, ajuda a segurar, chamados de músculos do assoalho pélvico. Os músculos do assoalho pélvico, eles têm esse papel importante, ele auxilia para que você consiga segurar, ou seja, segurar a urina ou segurar as fezes e, lógico, eliminar, excretar no momento oportuno. Então ele tem esse papel importante. Conforme vocês vão observar isso lá em sistema circulatório, os músculos, ao se contraírem, eles comprimem as veias e ajudam no retorno venoso. Eu explico isso melhor lá no sistema circulatório. Mas a veia, como ela é um pouquinho mais frágil em relação à pressão, a não produzir pressão, elas precisam ter um auxílio. E a bomba muscular é fundamental, ou seja, músculos fortes permitem um retorno venoso mais eficiente.